Tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. Aqui tem dois recipientes fechados. O primeiro contém água pura e no segundo há o acréscimo de um soluto não volátil, que neste caso é a glicose que está na água. Um soluto não volátil não tem tendência a evaporar e fica sob forma de moléculas. No primeiro recipiente, a água evapora facilmente, já no segundo, não. Ao mesmo tempo que moléculas evaporam da fase líquida, outras que estão na fase vapor se condensam e voltam para a fase líquida. A presença de moléculas do soluto, neste caso a glicose, na superfície da água não atrapalha o retorno das moléculas que foram condensadas, mas elas dificultam a evaporação, porque na solução tem menos moléculas de solvente na superfície. Assim, menos moléculas ficam aptas para passar para o estado de vapor. Então, é como se o soluto, neste caso o mol de glicose, atrapalhasse a vaporização do líquido. Isso leva à redução da pressão de vapor do solvente da solução, se compararmos ao solvente do recipiente 1. Um exemplo de efeito tenoscópico é que, nas regiões áridas, lagos de água salgada têm mais dificuldade de secar do que os de água doce, pois dissolvidos na água há sais não voláteis. A crioscopia. A crioscopia estuda a diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado pelo soluto não volátil. O aumento da temperatura de ebulição, provocado pela presença de um soluto não volátil, depende do número de moléculas do soluto dissolvidos no solvente. Ou seja, quanto mais concentrada for a solução, menor será a temperatura para que o solvente da solução comece a se solidificar. Um exemplo de crioscopia é: o ponto de congelamento da água pura é inferior ao da água poluída. Isso ocorre porque a poluída possui partículas não voláteis que dificultam no seu congelamento. Ebulioscopia. A ebulioscopia é uma propriedade coligativa que causa a elevação da temperatura de um líquido, quando se adiciona nele um soluto não volátil e não iônico. Se colocarmos a mesma quantidade de mols de diferentes solutos não voláteis e não eletrólitos e dissolvermos eles numa mesma quantidade de solvente, eles vão ter um aumento igual de temperatura em que se inicia a solução. Um exemplo de ebulioscopia do dia a dia é colocar sal na água antes de cozinhar o macarrão. Essa adição eleva sua temperatura de ebulição e reduz o tempo de cozinhar da massa. Assim, ela fica al dente. Pressão osmótica. Para começar, a osmose é a passagem de solvente de uma região pouco concentrada para uma mais concentrada em soluto, por meio de uma membrana semipermeável. Entretanto, é possível impedir a osmose de ocorrer. Dá para fazer isso colocando uma pressão externa sobre a solução. Então, o valor exato de pressão que se deve aplicar sobre a solução para impedir a osmose é chamado de